Tcharam! Bem, aula de Física Mac. Hoje a gente chegou na parte que eu gosto. Basicamente ficar quebrando os vetores em 50 mil coisas, tipo força de atrito, força gravitacional, sei lá o que, tração, um monte de coisa. Só as coisas que eu gosto, basicamente. Aí, bem, vamos começar então com aplicações, as leis de Newton. Yippee! Ó, ficou coloridinho. Ah, nas aplicações de lei de Newton, ah, a gente define aqui. Calma aí, deixa eu só ver onde agora. Bem, bem, a gente tem a primeira lei de Newton que define o equilíbrio dos corpos. Ela ocorre quando a gente tem a somatória de força igual a zero, tanto no f de x quanto no fy. Ótimo, ótimo. Aí a dinâmica é quando a gente. É a segunda lei de Newton que termina. É quando o movimento tem partículas aceleradas. Ou seja, o somatório da força é basicamente igual a massa vezes aceleração. Aí f de x é igual a massa vezes aceleração em x e a somatória das forças em y é igual a massa vezes aceleração em y. Força de atrito, basicamente, são as forças que elas tentam. São as forças que tentam impedir o movimento. Caraca, estão espirrando. São as forças que tentam impedir o movimento relativo. Só vale se a. Tá. E em todos os casos teremos força de atrito, nunca. A gente nunca pode anulá-las por completo, apenas reduzi-las bastante. Aí, se as forças aplicadas forem grandes o suficiente, o atrito que resiste o movimento, o atrito que resiste, ele meio que. O atrito ele não resiste, e aí o movimento ele começa. Aí, bem, por exemplo, temos quando a gente tem uma roda. A roda, ela tá girando e tal. Aí, como ela funciona? A roda, ela tem aqui ela tem a velocidade aqui e tal, alegria. Temos a velocidade, mas quando ela tá no chão, ela empurra o chão para trás. Se você não vê nos tanto que se você olha bem no filme, em algum filme aleatório, você vê que o carro ele vai lá e sai voando o carro. E aí, então ele empurra o chão para trás. Então a força de atrito, para tentar ferrar com o movimento do carro, ela empurra o chão, empurra a roda para frente, porque ela é gerigotanga, ela é babaquinha. Aí quando você tá andando, isso aqui é um pé, claramente. Quando você tá andando, você também tá empurrando o chão para trás. Aí, em compensação, o chão te empurra para frente. Aí, sei lá, mano, você só empurra o chão para trás. Aí a força de atrito, ela empurra o chão para frente para impedir, empurra você para frente, sei lá, para impedir que para impedir o seu movimento. Tipo, se você tá aqui fazendo um passo assim, sei lá, por alguma razão, aí o chão tá empurrando pro outro lado. Se você tá só arrastando seu pé, aí ele tá indo no movimento contrário a você. Tipo, você tá indo pra cá, aí a força de atrito ela só não quer. Ela vai indo pra direção oposta. Porque você não tá empurrando nada, você só tá sendo um cabaço, mesmo andando como um pinguim. Aí bem, tipos de força de atrito. Não, tipos de atrito. A gente tem o atrito fluido que ocorre em fluidos. Nossa, não me diga. Eu jurava que era em Dragonite. E o atrito seco, que ele ocorre em superfícies secas. Aí bem, a gente só vai trabalhar com atrito seco, porque eu sou vagabundo e não quis fazer engenharia da computação. Mas quem quiser pode ver aí o atrito fluido algum dia. Quem, caso. Não, não vou fazer mecânica. Eu acho que não tenho mecânica dos fluidos. Ai, que bem. Bem, beleza. Repouso. Repouso ocorre quando basicamente a gente tem a gente tem um corpo aqui que está em repouso, ou seja, ele não tem nenhuma força indo para frente nem para trás. Temos atrito, mas o atrito é igual a zero, já que não tem nada indo para frente nem para trás, então dane-se, né? Aí aqui a gente tem o peso e a normal. A normal, ela tecnicamente vem do chão, mas tava com preguiça de desenhar direitinho, então dane-se. Aí, bem, a normal e o peso se anulam, então tá em repouso. Aí se a gente começa a aplicar uma certa tração, aí a gente tem a força de atrito é oposta, aí a normal e o peso se anulam. Mas caso a força de atrito seja mais forte que a tração que você está aplicando, então vai continuar em repouso.
E se eles forem iguais, a força de atrito com a sua tração, vai continuar em repouso. Mas esse aqui vai ser o ponto máximo. Se a gente aplicar só um pouquinho mais de força, aí ele quebra esse atrito estático. Aí depois começa a se mover o corpo, se a gente aplicar como uma tração mais forte. Aí vem o atrito estático, ele é o que é quando o corpo está em repouso. Aí temos Fs igual a coeficiente de atrito estático, sei lá, vezes normal. E tem o atrito cinético, que é quando o corpo está em movimento. E aí atrito estático, ele é maior do que o atrito cinético, por quê? Porque sim. Aí, bem, no atrito cinético, tanto que tem vezes que é mais fácil, só é difícil você tirar o treco do lugar uma vez, depois é fácil de ficar mexendo o bagaço. Um pouco mais fácil, pelo menos. Não sei um exemplo, porque eu sei lá, eu criei isso na minha cabeça. Aí temos o atrito cinético, que eu só escrevi cinético porque eu tava com preguiça. E aí, bem, a gente apresenta como FC ou FK, tanto faz. Inclusive, atrito estático a gente apresenta como FS ou E. Obviamente, o S é de static e o E é de estático. Nossa, e o C e o K? Cinético e kinetic, claramente, né? Bem, o atrito cinético, ele basicamente quando o corpo está em movimento, aí é a coeficiente de atrito cinético vezes normal. Beleza, beleza. Aí o atrito cinético é menor que o atrito estático, já falei. Aí a gente tem a dinâmica do movimento circular uniforme. Basicamente, quando o corpo está só girando, que nem um cabaço, que nem eu, que fico girando do nada, a gente sabe que a direção da força. A gente sabe como F igual a m vezes A. Se sabemos direção da aceleração, sabemos a direção da força, porque nesse caso, a força ela vai ser. Bem, as duas têm a mesma direção. E nesse caso, acho que sentido também. Porque, bem, a aceleração ela não tem mais a aceleração que é paralela à velocidade, elas têm a aceleração radial, que vai em direção ao centro do círculo. Então, chato. Aí, bem, a aceleração radial é igual a velocidade ao quadrado sobre raio. Aí a gente já tinha descoberto antes que T é igual a 2πr sobre v. E a aceleração radial também. Não, a gente acho que a gente descobriu. Só lembrando, T é o período para dar uma volta. E aí, esse A radial a gente descobriu, que eu lembro, que era o 4π ao quadrado vezes r sobre t ao quadrado. Muito chato de lembrar essa fórmula e nhé. Aí, em um exercício, a gente pode pensar só, tipo, caso a gente tenha a velocidade, a gente usa isso aqui. E caso a gente só tenha o período, a gente usa isso aqui. As duas são usáveis para MCU. Aí a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração radial, ou seja, mv quadrado sobre r, ou m vezes 4π ao quadrado vezes r sobre t ao quadrado. E aí, como funciona a tensão em uma corda? Bem, vamos fazer um exercício. A gente tem uma ginasta, muito linda, né, nesse caso, que tem massa igual a 50 kg, aí ela sobe uma corda presa no teto. Aí a gente quer saber o peso da ginasta, a força com módulo de direção que a corda exerce sobre ela e a tensão na extremidade superior. Aí a massa da corda é desprezível. Tá. Ah, claramente, o peso é 50 quilogramas, porque quando eu falo eu peso 50 quilogramas, é meu peso, claramente. Não, seu burro, burro, burro. Ah, peso é igual a massa vezes aceleração. Uau, então vai ser a massa que é os 50 quilogramas, que não é seu peso, é sua massa, seu girigotango. Eu vou fazer bullying. Vezes a gravidade, porque a aceleração é a gravidade nesse caso. Então, 50 vezes 9,8, que dá 490 newtons. Então, você não pesa 50, você pesa 490 newtons. Uau. E tem meu celular. Deixa como pi. E eu reclamando de trabalho. Tá, aí temos aqui também a tração subindo, aí ela vai ficar igual ao peso, porque ela está em repouso, tecnicamente, então vai fazer aqui tração, tração mais peso é igual a zero, então peso é igual a menos tração.
Aí esse menos a gente pode ignorar nesse caso, porque isso aqui só significa que ela tá em direções em sentidos opostos. Mas bem, a tração vai ser igual a 490 newtons também, porque os dois se anulam. Aí e no teto, como fica? Bem, a gente tem uma tração aqui no teto que está descendo, que é basicamente o, a corda sendo puxada, e a tração no B, que é o teto puxando a corda, o corpo, sei lá, a corda. Aí vai ficar que TA é igual a TB, porque os dois vão se anular, porque TA mais TB é igual a zero, então é alegria. Aí a gente fala que TA é igual a 490 newtons. Nossa, que incrível. Beleza. Aí agora o equilíbrio em duas dimensões. Hoje, na real, acho que teria que falar que TA é igual a menos 490 newtons, né? Sei lá, depende do referencial. Não, aí o equilíbrio em duas dimensões. Nossa, mas a gente só viu em uma. O que que a gente vai fazer? Bem, a gente tem um motor de automóvel de peso P que está suspenso em uma corrente ligada por um anel O. Ahn, As duas correntes, sendo uma delas presa ao teto e a outra na parede. Aí achar as três tensões nas correntes em função de P e desprezar o peso das correntes do anel. Bem, aqui está um desenho muito belo, copiando perfeitamente o exemplo, que é T2 está na parede a 0 graus, T3 60 graus no teto e T1 só ligado ao motor, só segurando o motor, que eu não desenhei porque eu estava com muita preguiça. Aí, bem, caso a gente olhe, a gente tem zorro aqui. O que que é zorro? Se a gente tem aqui uma reta fazendo 60 graus com isso aqui, e a gente tem outra reta igual a essa aqui embaixo, então a gente vai ter o zorro, que é... Ah, não, aqui não, né? Deixa eu pegar um mais bonitinho e deixar aqui, porque eu gosto, porque sim. Aqui vai ficar 60 graus, o zorro, Z de zorro, uou. Aí a gente consegue falar que isso aqui é como se fosse T3. Aí aqui a gente tem 60 graus, TX e aqui o TY. Aí com isso, T3Y é igual a T3 vezes 160 graus e T3X é igual a cosseno de 60 graus vezes T3. Uau! E aí agora a gente vai fazer o treco de abrir todas as cores. Vai ficar T3Y para cima, T3 para a esquerda, T2 para a esquerda, T1 para baixo. E aí, como tá tudo em repouso, porque tá tudo em equilíbrio, T1 é igual a T3Y. E aí, então, T1 é igual a 160 graus vezes T3, que é igual a T1 sobre 0,86. E o T2 é igual a T3x, porque os dois vão se anular. E aí T3y, então T1 como T... E aí, tá. E aí, e como eu descobri quanto vale T1? O T1 ele tá ligado ao motor, então o P ele é igual a T. Porque os dois vão se anular, porque T1 menos P é igual a zero, então T1 é igual a P. Uau! Aí com isso, T3y é igual a... Então, T3 é igual a P sobre 0,86, como mostrado aqui. E aí, T2 menos T3x é igual a zero. Então, T2 é igual a T3x. Então, T2 é igual a 160 graus vezes T3. Então, T2 é igual a P sobre 1,32. Uau! Aí, agora, plano inclinado. Bem, a gente tem um carro sendo levado por um caminhão, por um guincho, rebocador, sei lá. Aí a gente tem que falar atenção no cabo. Bem, quais são as forças aqui? A gente tem aqui a tensão do cabo, a gente também temos aqui a normal. Vamos fazer como se fosse um ponto só, que eu tô com preguiça de ficar desenhando, sabe? Temos a tração, temos a normal, mas o peso ele fica assim. Aí ele não tá igual no mesmo treco da normal, porque sim, meu, que aqui tem esse alfa. Então aqui é como se tivesse um alfinho aqui, mas eu tô com preguiça de desenhar. E aí, como isso aqui vai ficar? A gente vai ter que dividir isso aqui em PY. Ops. A gente tem que dividir em PY e PX. Com o alfa sendo isso aqui, tá? Então aí,
PY é igual a cosseno de alfa vezes P e PX é igual a seno de alfa vezes P. E aí a gente fala que T é igual ao cosseno de... Não, igual ao seno de alfa vezes P. E o N é igual ao cosseno de alfa vezes P. É isso, meu. Acabou. Ipi, alegria, já não aguento mais. Ipi!